Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui através dos meios audiovisuais, buscando levar uma reflexão à nossa comunidade espírita da Casa do Caminho aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais uma vez nós vamos buscar dentro do Evangelho inspiração para as nossas palavras, para os nossos pensamentos, e buscar assim estarmos mais próximos da espiritualidade, trazendo para dentro de nós o conhecimento que nos torna seguros e capazes. Vamos iniciar a nossa atividade com uma prece, rogando o apoio da espiritualidade. Bondoso Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, nos permitindo, neste momento, estarmos em paz, gozando da vossa presença, orientados pela espiritualidade superior que nos guia e nos governa. Senhor Jesus, rogamos, Senhor Jesus, por todos aqueles que passam por dificuldades, por problemas, principalmente neste momento em que sofremos os efeitos desta pandemia. Que possamos, Senhor Jesus, de alguma forma, auxiliarmos aqueles que estão na jornada e que passam por dificuldades. Que possamos nós, Senhor Jesus, nos colocarmos entre os vossos trabalhadores que podem auxiliar neste momento de dificuldades. Ilumina, Senhor Jesus, o nosso coração, nos fazendo nos dispormos a auxiliar, a ser um braço, uma mão para essa obra que o Senhor pretende realizar. Ilumina, Senhor Jesus, o nosso coração, para que possamos iluminar os corações que estão à nossa volta. Esteja conosco, Senhor, neste momento, abrindo o nosso entendimento e nos permitindo o equilíbrio necessário para o raciocínio que temos de realizar para obtermos o conhecimento superior. Ilumina-nos, Senhor, e esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, companheiros, nós pegamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, no item 8, onde fala da desigualdade das riquezas. Não há como negar que os recursos financeiros são muito importantes na nossa vida e nós devemos realmente buscar equilibrar esse item na nossa vida, justamente para que possamos ter mais êxito nos outros compromissos que trazemos para solucionar aqui na Terra. É claro que todas as situações vêm de oportunidades e também do karma que trazemos para a presente existência. Muito da nossa situação financeira tem a ver conosco mesmo, com a nossa forma de agir, né? E também com os compromissos que trouxemos do plano espiritual. Não há uma fórmula para que todos possam ter as mesmas oportunidades, nem tampouco os mesmos recursos. Isso aí está atrelado a esses nossos compromissos. Mesmo nós nos dispondo e sendo assim bem rigorosos com o nosso procedimento, às vezes ainda assim não registramos, né, uma boa qualidade financeira. Isso depende muito, né, dos nossos compromissos. Então, mas aqui o Evangelho nos traz essa situação da desigualdade das riquezas. O mundo já buscou, por várias formas, tentar equacionar essa questão. Filósofos surgiram em todos os momentos
assim como governantes ou cientistas, buscando equalizar essa questão. E resta que o problema ainda persiste. E aí devemos nós nos perguntar, por que isso acontece? Não parece ser injusto que uns tenham muito e outros não tenham nada? Não parece ser injusto, né, essa diversidade de posse, de gozos, né, de benefícios, de bem-estar, enquanto o mal-estar fecunda a vida de outras tantas pessoas? Realmente, ter bastante dinheiro, bastante recurso, não é para muitas pessoas. Só algumas pessoas possuem, né, essa situação. E aí, será que essas pessoas que têm bastante dinheiro não têm problemas? Será que elas têm uma vida só de benesses, de coisas boas? Será que elas não passam por dificuldades? Talvez, né, não passem por situações semelhantes às nossas, né, que aonde existe a falta de recursos. Mas outras situações que às vezes podem trazer, pode vir junto, né, com a grande quantidade, né, de recurso financeiro. Né? Como, por exemplo, como é que uma pessoa pode confiar, né, no outro, de que ele tem ali uma amizade sincera, um amor sincero, que os seus relacionamentos são efetivos, né? Será que não seria igual aquela parábola do filho pródigo, né, que enquanto tinha recursos era cheio de amigos, né, cheio de relações, de possibilidades? Bastou ele perder, né, esses seus recursos, e aí foram-se todas essas outras coisas que ele tinha. Então é muito complicado. Cada um tem os seus problemas. Mas vamos ver aqui no item 8, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. Viu como muda? A doutrina espírita, ela trata o assunto de uma outra forma. Em um momento em que estamos todos dizendo assim, somos todos iguais, né? Todos nós merecemos todo tipo de benefícios igualmente distribuído a todos. A doutrina espírita tem essa firmeza de nos mostrar realidades que confrontam a esses discursos, nos mostrando que nós somos diferentes. Ele diz aqui, a primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então é isso. Nós somos diferentes. Nós temos essas diferenças. E muitas vezes a nossa diferença, ela se revela como um vício de comportamento, né? E aí vem a questão espírita. Muitas vezes nós temos necessidade de sermos defrontados com a carência de recursos, para que seja incentivado em nós, né, despertar outros dons, né, outras possibilidades, para que nós nos esforcemos por adquirir. É a mesma coisa do aluno no ano escolar. Se ele não tem provas em que ele é avaliado com relação ao seu conhecimento, ele jamais vai saber se ele efetivamente detém o conhecimento suficiente
para o destino a se dá a esse próprio conhecimento, né? Então, ele precisa ser mensurado. E, em virtude dessa mensuração, ele deve, então, ser promovido a uma condição superior, caso tenha atingido esse nível. E se não tiver, ciente da sua deficiência, deve procurar se esforçar mais. Então, nós somos diferentes. Essas diferenças devem nos incentivar para que, se queremos algo melhor, nos esforçarmos para obter, né? E se temos em grande quantidade, nos esforçarmos não só para manter, mas para dar destino àquele conteúdo. Porque tudo aquilo que nós temos, seja bens materiais, sejam espirituais, né, ou morais, né, nós devemos compartilhar com o próximo. Isso deve ter um efeito construtivo, né, ajudando a humanidade a se melhorar, a caminhar para a frente. Feita uma repartição, né? Se todo mundo assim recebesse, cada um vamos receber uma parte ou partes iguais, né? De todo o dinheiro que há no mundo. Instantes depois, já não haveria mais essa igualdade. Porque o fato de sermos diferentes faz com que nós hajamos diferentes com relação a esse dinheiro, a esse legado. Uns dissiparão, né? Outros guardarão, outros farão trabalhos para multiplicar aquilo dali. E assim vai mudando todas as situações. Mas um problema maior e mais grave, né, de repente, se todos têm na mesma quantidade, o mesmo valor, de repente eles não vão querer se esforçar mais por obter, né? Não vão querer, por exemplo, trabalhar, vão querer que outros façam por ele. Existe um fenômeno, né, que é da inflação na área financeira. E aí nós vemos o seguinte: quando nós temos muita oferta, né, os preços caem. E quando nós temos muita procura e pouca oferta, os preços sobem. Então, se todas as pessoas, em virtude do recurso que passou a ter, quisessem várias coisas, esse preço se elevaria. E quem que se disporia a realizar um serviço, um trabalho ou fazer algo para alguém, mesmo que ela lhe pagasse, né? Haja vista que todos têm o mesmo valor, todos têm a mesma quantidade. Então, a questão da riqueza, ela tem, digamos, uma finalidade, que é nos manter atentos, digamos, aos nossos compromissos, à nossa realidade, às nossas possibilidades. E isso, assim, nos estimula, né, com o benefício que a gente pode criar com essas bênçãos. Se desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Então vamos lá. Uma pessoa muito inteligente, né? Por exemplo, agora, né, com esses laboratórios que estão buscando desenvolver uma vacina ou um remédio que ajude a prevenir ou tratar os sintomas da Covid-19. Então, qual o estímulo? Poderíamos dizer, de um critério moral, a ajudar a humanidade. Realmente seria algo muito bom. Nós trabalharmos dia e noite num laboratório para que nós possamos ajudar a humanidade.
Só que um laboratório tem custos, né? O laboratório ele tem vários gastos que são realizados, materiais que são comprados, materiais específicos e que precisam ser trabalhados sob determinada condição. Não é só isso, é também os riscos desta atividade. Ter o pessoal infectado, vai precisar também de voluntários para receberem essa medicação. Então é muito complicado. Não há como se falar em desenvolvimento de uma vacina sem falar em dinheiro, sem falar em recursos. Então vai ser necessário, sim, com os homens inteligentes, com essa inteligência que Deus nos deu, de que pessoas busquem, né, em virtude dos recursos, do dinheiro, se esforçar mais, né? Ela passa a ter aquele recurso, mas ela também vai ser beneficiada em virtude do dinheiro que vai receber, dos prêmios que vai receber, do destaque, né, em toda a mídia, ter o seu nome gravado como aqueles que desenvolveram atividades que ajudaram neste momento de dificuldade. Então, realmente é muito difícil alguém ficar só pelo critério moral. Ajudar a humanidade. Não. Recurso financeiro também é importante e é estimulante. E nesse sentido, a riqueza, né, ou os valores auferidos, eles estimulam para que as pessoas continuem a trabalhar com afinco, dedicar várias horas, dedicar a sua inteligência, muitas vezes no desgaste do seu aparelho físico. Se Deus concentra em alguns lugares a riqueza, é para que dos mesmos ela se para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Então vamos lá. Esses grandes laboratórios, é claro que eles possuem muito dinheiro, né, em virtude do trabalho, mas eles empregam bastante gente, né? Eles, levam, as suas atividades, né, os seus insumos, seus produtos para todos os lugares do planeta, ajudando inúmeras pessoas. É claro que com isso eles recebem, mas isso aí também cria um círculo, né, em que o dinheiro entrando, outras pessoas são beneficiadas, mais pessoas são contratadas, mais o dinheiro circula. Quando nós temos um dinheirinho a mais e nós podemos, por exemplo, fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, construir alguma coisa, nós estamos também redistribuindo esse dinheiro. Estamos contratando pessoas, estamos colaborando com o comércio e assim vai. Então, são muitos os benefícios do dinheiro. Agora, é claro, né, que os problemas que ele traz também são grandes. E é por isso que nós devemos nos policiar para verificar exatamente o que nós estamos fazendo ou o que nós estamos pensando. Então, porque Deus concede que pessoas incapazes de fazê-lo frutificar para o bem de todos. Então, tem aquelas pessoas que são acumuladoras, né? Ou então esbanjadoras. E aí? Por que Deus permite que uma pessoa assim tenha dinheiro, né? Mas é que todos nós temos ali o nosso livre-arbítrio. Nós recebemos recursos e nós devemos dar destino àquilo dali. Se porventura eu me equivocar muito com relação aos benefícios que eu tive, eu vou ter que, em um momento, me conscientizar e passar a uma situação pior para que eu possa, então, valorizar aqueles recursos. Então, fica sempre o aprendizado, né? A experiência.
aonde nós vamos, através da dificuldade nessa situação de não ter, depois de ter tido, discernir, né, o que foi bom, o que foi ruim, o que foi mal, o que nós não deveríamos ter feito, o que devemos melhorar. Todas essas situações nos faz refletir. E tudo isso daí constrói um homem novo em nós. Ele não deve ser fatalmente levado nem a um nem a outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como dos animais. Aqui está falando com relação ao dinheiro, né? Então, digamos que eu não posso, eu recebi dinheiro, né? Que Deus me permitiu ter dinheiro. Então Deus diz assim, ou a espiritualidade, a justiça divina, a providência divina, diz assim, já que ele tem muito recurso, nós vamos conduzir para que ele faça isso, isso, isso e isso, né? A espiritualidade já nos diz, né, que ela nos inspira a partir dos nossos compromissos a termos as melhores ações. No entanto, cabe a nós realizarmos ou não, né? A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Então, ter dinheiro, né, nos coloca à prova, né? Como é que eu vou desenvolver a minha vida moral diante do mundo, diante dos problemas? E aí, essa, digamos, essa reflexão, né, essa minha dedicação, essa minha oportunidade, né, ela pode refletir no meu progresso, no meu maior adiantamento. No entanto, né, é claro que tem muitas pessoas que se equivocam e, digamos, causam mais mal do que bem, né? No entanto, é a oportunidade dela de aprender, assim como nós já tivemos antes ou ainda teremos. É por isso que incessantemente Deus a transfere. Então, às vezes a fortuna está concentrada na mão de uma pessoa e essa pessoa ou esse grupo logo se desfaz daquele dinheiro, daquela possibilidade, e isso aí vai para outras mãos. Então Deus incessantemente vai transferindo isso aí. É por isso que a gente diz que se numa existência, ou mesmo dentro de uma mesma existência, ou em existências distintas, se nós tivemos muito pouco, nós poderemos ter muito, ou se tivemos muito, podemos ter pouco, né? Agora, é impossível que todos tenham, né, que todos sejam ricos ao mesmo tempo. Haverá um tempo no futuro, no desenvolvimento da humanidade, né, na espiritualização da humanidade, em que o dinheiro não vai ter tanta relevância, e mais o espírito terá bastante relevância. As questões morais serão mais, digamos, pertinentes. Então, aí não haverá essa necessidade de grandes fortunas, nem tão pouco um tem mais, o outro tem menos. Todos vão ter o suficiente, né? E isso daí deve levar a um equilíbrio. Agora, no momento atual, onde nós vemos tantas pessoas uma diversidade muito grande de comportamentos, de sentimentos, de padrões, não há como haver essa igualdade. Devemos buscar, sim, de todas as formas, desenvolver o conhecimento, o respeito, o amor, né? A dedicação, o estudo, o trabalho. Isso tudo vai aos poucos moldando o nosso comportamento. E naquilo que estamos errados, equivocados, vamos nos ajustando, né? E aí, quando tivermos chegado a esse ponto de equilíbrio, naturalmente as coisas se encaminharão por algo mais
equânime. Cada qual possui, então, o dinheiro por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Né? Então, são duas situações em que há muito a ser aprendido e muito a ser feito. O triste uso que algumas pessoas fazem de sua fortuna realmente nos choca, né? No entanto, como já disse, é a oportunidade dela de aprendizado, ao mesmo tempo que causa também aprendizado a outros, que cria um ponto na história, né, que nos leva a bastante reflexão. Se só tivesse, então, uma existência, nada justificaria semelhante repartição de bens na Terra. Então, se realmente não houvesse as existências, não haveria essa... Como assim? Eu vim, aí eu fui pobre a minha vida toda, e aí qual é o aprendizado? Sofrimento. E o outro? Veio rico. E aí? Teve dificuldades? Teve ou não? Mas dificuldades foram outras. Não lhe faltou recursos. Não seria muito justo, né? Na realidade, não seria justo nenhum, né? Então, nos leva, né, a crermos cada dia mais que a pluralidade das existências é a justificativa ideal para essa justiça de Deus. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar o rico, e estes não têm para se vangloriarem do que possuem. Então todos nós realmente somos iguais na origem, somos espíritos. Todos nós, se não temos, teremos, e se temos, talvez não tenhamos, né, no futuro. E isso tudo nos coloca em patamar de igualdade, né? Então eu sou igual ao meu pedreiro, eu sou igual ao piscineiro, eu sou igual ao meu soldado no quartel, né? Somos todos necessitados de aprendizado e estamos no momento e na condição ideal ao nosso desenvolvimento. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei de caridade. E aí vem aquele momento em que eu já disse aqui, né, em que nós estaremos mais equilibrados diante da justiça de Deus. Diante disso, meus amigos, essa é a nossa reflexão. Eu espero que nós reflitamos sobre isso, consolemos o nosso coração, que muitas vezes sofre com as dificuldades físicas, mas busquemos, antes de tudo, o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Obrigado, meus amigos. Tenhamos todos um bom fim de semana, um bom dia, e assim, todos nós caminharemos em direção a Deus. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus.